Existe uma oração que você provavelmente repetiu milhares de vezes, seja por fé, por hábito ou por desespero. 3 palavras aparentemente simples: seja feita a vossa vontade. O que você está prestes a descobrir é que essa frase não é uma resignação passiva diante do destino. É a fórmula ativa mais poderosa já concebida pela sabedoria humana. É a chave mestra que destrava um paradoxo cósmico conhecido pelos sábios taoístas há milênios e guardado nos círculos internos das escolas de mistério. Um paradoxo que diz: para ganhar o controle absoluto, você deve abandonar todo o controle. Para realizar seu destino mais glorioso, você deve desistir de toda a vontade pessoal. Para conquistar o universo, você deve se render a ele completamente. O que liga os ensinamentos do Tao Te Ching de Lao Tse aos segredos gnósticos da Endura e à oração do Pai Nosso é um único, devastador e libertador princípio: a arte suprema do não agir, que, na verdade, é a única ação verdadeiramente eficaz. Este vídeo não é uma aula de filosofia, é um manual operacional para a rendição vitoriosa. Vou te mostrar como a vontade do universo não é um capricho de um Deus distante, mas o fluxo inteligente, perfeito e implacável do Tao. E como, ao aprender a não nadar contra essa corrente, você para de se afogar e começa a ser carregado diretamente para o oceano da sua própria realização cósmica. Você vai entender que a tão temida provação gnóstica da Endura, o abandono total do ego, não é um sofrimento, mas a última e mais inteligente jogada da consciência. E no final, você não vai apenas compreender esse conceito. Vou guiá-lo através de um portal, onde você experimentará a sensação de se fundir com essa vontade maior. Prepare-se para desaprender tudo que sabe sobre força de vontade. A verdadeira força não está em empurrar, mas em ser puxado pelo próprio imã do destino. Tudo começa com o silêncio, ou melhor, com o que existe antes do silêncio. O Tao Te Ching começa com uma linha que já é um mistério completo. O Tao, que pode ser nomeado, não é o Tao eterno. Isso não é um jogo de palavras, é um aviso. Estamos prestes a falar do inefável. O Tao é o equivalente oriental do absoluto gnóstico do pleroma. Não é um Deus, não é uma força, é a fonte da qual todas as forças emanam. É o vazio que contém todas as formas em potencial. É o caminho, mas também é o andarilho e a jornada. E aqui está a primeira grande sincronicidade com os mistérios ocidentais. O Tao é impessoal. Ele não tem uma vontade no sentido humano, com desejos e planos. Ele tem uma direção, uma tendência inerente de equilíbrio, de harmonia, de retorno à unidade. É a lei da gravidade aplicada à consciência. A vontade do Tao é simplesmente o seu movimento natural, assim como a vontade da água é fluir para o ponto mais baixo e preencher todos os espaços. E o nosso maior sofrimento, diz Lao Tse, vem de uma ilusão catastrófica. Acreditamos que somos separados desse fluxo e que podemos, com nossa mente individual, criar um fluxo melhor. Chamamos isso de nossa vontade. Construímos diques contra o rio e depois nos perguntamos por que estamos sempre cansados, sempre lutando, sempre à beira do colapso. A primeira lição, a mais difícil, é esta: toda a sua noção de fazer está intoxicada pelo ego. Você acredita que é o autor da sua vida, mas você é, no máximo, um personagem que pensa ser o autor. O verdadeiro autor é o Tao. E o roteiro que ele escreve é infinitamente mais sábio, mais ousado e mais belo do que qualquer enredo que sua mente limitada poderia conceber. É aqui que entram os gnósticos com seu conceito devastadoramente lúcido da Endura. Para os gnósticos, o mundo material, o Kenoma, é uma prisão criada por uma força inferior, o Demiurgo. Nossa centelha divina, o Pneuma, está presa aqui, intoxicada pela ilusão. A Endura não é, como muitos pregam, uma mortificação do corpo. É algo muito mais radical. É a mortificação da vontade pessoal. É a decisão consciente de parar de alimentar o arquiteto da prisão. E quem é o arquiteto da sua prisão? Não são as circunstâncias externas.
É o seu ego, a sua vontade separativa, a voz incessante que diz: eu quero, eu não quero, eu planejo, eu controlo. Essa vontade é o combustível do demiurgo interior. A Endura é o corte desse combustível. É você dizer, no auge da sua lucidez: chega, eu desisto. Não da vida, mas da minha ilusão de dirigir a vida. Seja feita não a minha vontade limitada e temerosa, mas a vontade que é a vontade do Pai verdadeiro, do tal, do pleuroma. Essa rendição não é um ato de fraqueza, é o ato de coragem mais supremo, porque é a rendição do falso eu ao eu verdadeiro. É o momento em que o personagem entrega a caneta ao autor. E é exatamente isto que o Tao Te Ching ensina no seu núcleo mais prático. A arte do Wu Wei, traduzido erroneamente como não ação. O Wu Wei é a ação perfeitamente alinhada com o fluxo do Tao. É a ação que não encontra resistência, porque não se opõe a nada. É como um barqueiro especialista que não rema contra a correnteza, mas usa cada redemoinho, cada curva do rio para ser propelido adiante com o mínimo esforço. O Wu Wei é Endura em movimento, é a vontade pessoal em quietude, permitindo que a vontade cósmica atue através de você. Agora, como isso se manifesta na sua vida prática? Vamos descer da metafísica para o chão da realidade. Pense em qualquer área da sua vida onde você está lutando, se esforçando até a exaustão. Um relacionamento que você insiste em controlar, uma carreira que você arrasta com a força dos braços, um projeto criativo que não flui. A sabedoria do Tao e dos mistérios diz: essa luta é o sinal infalível de que você está fora do fluxo. Você está tentando impor sua vontade limitada sobre o padrão infinito do Tao. A vontade do universo para você naquele momento pode ser simplesmente parar, recuar, deixar ir. E a sua mente egóica entra em pânico. Mas se eu parar, tudo vai desmoronar. É aí que reside a fé gnóstica e taoísta. A fé de que o universo, o Tao, o Pai, não é hostil, é inteligente. E o seu colapso controlado é muitas vezes a condição sine qua non para a construção de algo real. A vontade do Pai é que você realize o seu destino cósmico, não os seus desejos pequenos. E às vezes, para colocar você no trilho do destino, o universo tem que descarrilhar o trem de seus planos. A Endura é você, no meio do descarrilhamento, em vez de tentar levantar o trem com as próprias mãos, sentar-se na grama, olhar para o céu e sussurrar: seja feita a vossa vontade, mostre-me o próximo passo, eu confio. Isso nos leva ao coração mecânico deste conhecimento, a diferença entre desejo e intenção pura. O desejo é filho do ego, ele é carente, agarrado, cheio de medos e de imagens. A intenção pura é filha do eu superior, da mônada. Ela é serena, clara e desapegada. O Wu Wei, a ação do fluxo, só pode surgir de uma intenção pura. Como se alcança isso? Através do esvaziamento. O capítulo 11 do Tao Te Ching dá a pista. 30 raios se unem no centro de uma roda, mas é o vazio do centro que faz a roda funcionar. Molda-se a argila para fazer um vaso, mas é o vazio interno que torna o vaso útil. Você deve se tornar como o vaso vazio. A Endura é o processo de esvaziar o vaso de todos os seus conteúdos da vontade pessoal. Ambições, medos, opiniões certeiras. Esse vazio, este não fazer da mente, é o que permite que a vontade do Tao entre e o preencha. É nesse estado de vazio vigilante que surge a intuição cósmica, que os gnósticos chamariam de Sofia, a sabedoria divina. Você para de decidir e começa a seguir sinais. Coincidências se tornam rotina. Encontros fortuitos fornecem exatamente a peça que faltava. Soluções surgem não do pensamento lógico, mas de insights que aparecem durante um passeio ou no limiar do sono. Essa é a vontade do Tao se expressando através de você. Você se torna um canal consciente. A ação deixa de ser um esforço e se torna uma dança. Então chegamos ao ponto mais profundo e transformador. A relação entre essa rendição e o destino cósmico, que os gregos chamavam de Moira, os taoístas de Ming. As escolas de mistério ensinam que você não vem à Terra por acaso. Você tem um contrato cósmico.
Uma missão de alma que escolheu antes de encarnar. Essa missão está alinhadíssima com a vontade do todo. O problema é que, ao nascer, você bebeu do esquecimento, esqueceu o contrato. E o ego, com seus desejos barulhentos, criou um plano B. A vida da personalidade. Uma vida de objetivos pequenos. Sua luta, seu vazio existencial. Muitas vezes é a sua alma tentando te puxar de volta para o contrato original. A frase, seja feita a vossa vontade, é, em última instância, a assinatura de aceitação do seu contrato cósmico. É você dizer ao universo, eu não sei mais o que é melhor, eu desisto dos meus planos, execute o seu plano original. Leve-me para onde eu preciso estar, para fazer o que eu vim fazer, mesmo que eu não entenda agora. Isso é a Endura final, a rendição da personalidade à alma. E isso não gera passividade, gera um poder imparável. Porque quando você age a partir desse alinhamento, você age com a autoridade do próprio universo. Obstáculos se dissolvem, não porque você os derrotou, mas porque você não está mais no caminho que os criava. Vamos tornar isso visceral agora. Vamos fazer agora uma experiência de Wu-Wei e Endura combinado. Uma meditação que não é para relaxar, mas para se render ativamente. Um exercício para que você agora sinta o gosto de abandonar a vontade pessoal e se deixar conduzir pelo fluxo. Bom, vamos começar então. Encontre uma posição sentada, ereta, mas não rígida. Mãos apoiadas sobre os joelhos, palmas para cima, em sinal de receptividade. Feche os olhos. Concentre-se primeiro na respiração. Não a mude, apenas a observe. Veja como ela acontece por si mesma. Você não precisa comandá-la. Ela é uma expressão da vontade autônoma do seu corpo, que é uma parte do tal. Sinta a gratidão por essa rendição automática. Agora, leve essa percepção para o coração. No centro de seu peito, imagine um ponto de luz. Esse ponto é o centro de gravidade espiritual, o lugar onde o seu eu pessoal toca o eu impessoal. Agora, pense em uma situação da sua vida atual, onde você está lutando, forçando, tentando controlar. Apenas identifique-a, lembre de alguma situação que signifique para você. Agora, em direção a essa situação, daquele ponto de luz que parece um sol brilhando em seu peito, emita silenciosamente a frase: eu desisto. Não é um desespero, é uma declaração solene. Eu desisto da minha necessidade de controlar isso. Eu desisto do meu apego ao resultado. Eu desisto da minha vontade pequena. Sinta o alívio imediato que isso traz. Mesmo que sutil, essas palavras trazem esse alívio. É o peso do falso controle sendo retirado dos seus ombros e da sua alma. Respire mais algumas vezes profundamente. Agora, aprofunde nesse sentimento. Diga internamente: seja feita não a minha, mas a vossa vontade. Ao dizer a vossa, você não está se dirigindo a uma entidade externa. Está se dirigindo à inteligência do tal, à sabedoria do seu próprio eu superior, à correnteza cósmica que o conduz ao seu destino. Sinta que você está entregando o problema, a situação, o desejo a um nível de inteligência infinitamente superior ao da sua mente consciente. Está colocando-o no vazio do centro da roda, para que o tal possa fazer a roda girar. Fique nesse sentimento por mais alguns momentos. Agora, o passo mais importante, a escuta. Entre em um estado de quietude total. Silencie a mente que quer analisar, prever, duvidar. Apenas fique aberto,
como um rádio sintonizado para receber um sinal. Pergunte do fundo do seu ser: qual é o próximo passo? Qual é a ação correta alinhada com o fluxo? E então espere, sem esperar resultados, apenas fique nesse silêncio. Não force resposta nenhuma, apenas mantenha-se receptivo. Muitas vezes você simplesmente vai sentir uma calma, vai ficar tranquilo. Não pode nada acontecer disso, mas pode ser que na primeira coisa que surgir na sua mente, um impulso suave para fazer algo simples, por exemplo, ligar para alguém, pesquisar um assunto, sair para caminhar, descansar, uma imagem, uma palavra, aceite. Essa é muito provavelmente a ação do Wu-Wei. É a vontade do Tal se comunicando com você. É o primeiro movimento do rio que você deve seguir. Comprometa-se internamente a seguir esse impulso, por menor que seja. Esse é o início da Endura prática. É você trocando a grande e cansativa ação do ego pela pequena e poderosa ação inspirada pelo tudo. Permaneça nesse estado de entrega e escute por alguns minutos. Sinta-se não como um fazedor, mas como um instrumento. Um vaso vazio que está sendo preenchido por uma direção superior. Um canal que está sendo usado por uma força mais vasta. Vamos ficar nesse silêncio agora por algum tempo, sentindo essa presença, sentindo a presença dessa luz, que é um sol em seu coração, e essa imagem remete à mônada, a sua forma verdadeira, mesmo que ainda em uma fagulha, antes de se tornar o que ela é verdadeiramente, mas é essa luz maior que a do sol, que ninguém pode tocar, nenhuma força da natureza pode manchar de qualquer forma. Fique nesse sentimento agora por alguns instantes. Aos poucos, traga sua consciência de volta para a sala, mas traga consigo essa sensação de ser um canal. Essa leveza de ter depositado o fardo da vontade pessoal. Ao abrir os olhos, leve essa pergunta para o seu dia. O que a vontade do Tal quer fazer através de mim agora? E esteja atento aos sinais e ao mesmo tempo tranquilo. Eles virão. Esta, caro viajante, é a verdadeira iniciação alquímica. Não a transmutação do chumbo em ouro através da força bruta, mas através do fogo do abandono. A grande obra é a dissolução do alquimista na própria obra. Quando você pronuncia com verdade, seja feita a vossa vontade, você não está pedindo permissão, está declarando uma união, está realizando a endura final e está finalmente começando a caminhar no tal. O caminho se faz ao não caminhar, a vontade se cumpre ao não querer. Que assim seja.